Igreja, nós vamos falar sobre uma mãe. Existem boas mães e más mães, ok? O que seria uma boa mãe? Uma boa mãe é aquela que cuida, que educa, que orienta, que de alguma forma tenta conduzir o filho para um bom caminho. E existe também as más, a má mãe, que é aquela que não está nem aí para o filho. Tem aquela que abandona realmente o filho e tem aquela que não abandona, mas vive com o filho, mas é como se não vivessem com o filho. E pior, acaba de alguma forma trazendo maus costumes para a vida desse garoto. Então, abra sua Bíblia, que nós vamos falar de uma mãe que ninguém quer, mas essa mãe está adotando várias crianças aqui, vários adultos, essa mãe está seduzindo. Então vamos ver que mãe é essa. Apocalipse capítulo 17. Nós vamos falar sobre a mãe das meretrizes, a mãe de toda prostituição. Apocalipse 17. Eu vou fazer o seguinte, vou ler todo o capítulo, por 3 motivos. Olha só, 3 motivos vou ler o capítulo todo. Primeiro, porque se você não entender nada do que eu falar, pelo menos você veio à igreja e leu um capítulo da Bíblia. Olha que coisa boa. Segundo motivo, para te dar um contexto maior do que nós vamos estudar, tá? E o terceiro, eu acho que é o mais importante, é porque nós vamos ler todo o capítulo, ok? Brincadeira. Acompanhe comigo, capítulo 17, verso 1. Se você está com o seu celular, se conecte então na Bíblia e vamos lá. A minha versão diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O anjo então via a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, nações, multidões e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz
e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ufa! Se você não dormiu até agora, acho que não dorme mais, tá? O que falar? O que dizer deste capítulo? Esse capítulo é um dos mais enigmáticos de toda a Bíblia. Existem algumas possíveis interpretações. Dentro da Igreja Adventista, nós temos duas possíveis interpretações. Eu vou falar de uma. E eu quero, nesse culto, nesta palestra, nesse sermão, fazer o seguinte, que você entenda em que momento da história você está, quem que você está seguindo e o que vai acontecer com aqueles que estão se desviando, que estão sendo adotadas por essa mãe. Ok? Babilônia. Vamos então entender quem é, o que foi Babilônia. Babilônia é uma cidade que existiu há anos atrás, que foi destruído pelo grande rei Ciro, o persa. O Ciro, ele derrubou essa cidade, destruiu essa cidade. Ele invadiu, tomou posse e aconteceu que foram destruídos muros. Inclusive aqui, ó, tem o muro aqui, ó, o Portal dos Deuses, é conhecido isso aqui como Portal dos Deuses. Eles acreditavam que ali era a entrada para as divindades. Interessante que Babel significa portões ou portão dos deuses. Nabucodonosor, que era o grande imperador dessa cidade, ele tinha um costume, o costume dele era colecionar coisas. Então, cada reino que ele invadia, que ele conquistava, ele pegava alguns utensílios e trazia para o seu reino. Junto com os utensílios, ele pegava também os líderes religiosos. Tudo que era líder religioso daquele lugar que ele invadiu, ele então capturava, trazia como escravos, e eles serviam para ele. Então, em Babilônia havia muitos feiticeiros, tinha os caldeus, astrólogos, e magos e tantos outros. Então havia em Babilônia um sincretismo religioso. Era uma confusão de religião. E tudo vivendo numa cidade só. E quem liderava era Nabucodonosor. Ok? Aqui nós temos algumas cenas, né? Algumas imagens aqui da grande Babilônia. Muito bem. Para que eu e você entendamos o capítulo 17 de Apocalipse, eu vou ter que vou voltar na primeira profecia, que é a base de toda a Escritura. Se você entendeu ou entende esta profecia do capítulo 2 de Daniel, você vai compreender as próximas. Então eu quero que você preste atenção na base do que nós vamos estudar no 17. Muito bem. Vocês viram aqui que eu contei a historinha para as crianças. A maioria dos adventistas conhece a história da estátua que tinha a cabeça de ouro, que representava o reino de Babilônia. Os braços de prata representavam quem? Os medos e os persas. O bronze da estátua representava o império que derrotaria os medos e persas, que é a Grécia. E depois viria o Império Romano, representado pelas pernas de ferro. E depois o Império Romano ia enfraquecer e ia se dividir em 10 partes, em ferro e em barro, e eles não se misturariam mais. Esses 10 reinos que se dividiriam não se uniriam mais. E nesse momento desses reinos divididos, vem uma pedra e ela acerta o pé da estátua, e esta pedra então destrói esses reinos e vira um grande monte. E nós sabemos que essa pedra é o reino de Cristo. Ok? Isso é fácil, simples, até as crianças entenderam. Mas a Bíblia, Deus ele vai dando uma revelação progressiva, ele vai ampliando a revelação. E isso é muito importante para que eu e você cresça, né? Precisamos sempre estar crescendo nas profecias. Muito bem, no capítulo 7, nós vamos encontrar um sonho, só que quem sonha agora é Daniel. Daniel ele sonha com 4 animais, vamos lá. Ele está sonhando e ele vê um mar agitado, né? Mar significa povos, nações, e do mar sobe o primeiro animal. Que animal que sobe? Um leão com 2 asas, certo? Esse leão representa que império? Babilônia.
Depois do leão aparece um outro animal, agora é um urso, e esse urso ele sobe mancando, porque tem um braço maior que o outro, e ele tem 3 costelas na boca, não dá para vocês verem aqui, 3 costelas na boca. Esse urso representa que império? Os medos e os persas. Por que ele está mancando? Porque foi a união dos medos e os persas. O império persa era muito mais forte que os medos, por isso que ele mancava. Outra coisa, ele tem 3 costelas na boca, esse urso, e está devorando. O que representa as 3 costelas? O império da Lídia, o Egito e Babilônia. Foram os impérios que eles derrotaram para se tornar a grande potência. Mas com o passar do tempo, eles perderam a batalha para um terceiro animal que sai da água, que é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Esse leopardo representa que império? O império da Grécia, né? Através de Alexandre o Grande, que conquistou de maneira rápida o mundo. E as 4 cabeças representam os 4 generais do grande imperador Alexandre o Grande, que é Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleucida. Esses nomezinhos aí. Os 4 generais de Alexandre o Grande. Porém, Daniel vai descrever agora o 4º império, o 4º animal. E ele não tem palavras para poder dizer com que esse animal se assemelha. E ele diz que é um animal espantoso, um animal feio, um animal diferente. E ele tem dentes de ferro. Olha só, semelhança com a estátua de ferro, as pernas de ferro. E ele tem na cabeça 10 chifres. 10 chifres. Ok? Então essa é a visão que Daniel tem. Deus vai começar agora a ampliar mais a respeito do último império, esse animal terrível espantoso. No sonho da pedra de Nabucodonosor, né, da estátua, só foi até ali, a pedra acertou, acabou. Agora Daniel vai ter sonhos e Deus vai progredir a revelação ampliando o último reino. E sabemos que esse último animal aqui é Roma, ok? Então vamos lá, aqui nós temos o paralelo dos 2 sonhos, o sonho de Nabucodonosor e o sonho de Daniel. Perceba que nós temos símbolos diferentes para o mesmo significado. Isso porque quem recebeu o primeiro sonho foi Nabucodonosor. Nabucodonosor era um grande imperador. Todo grande imperador do tempos antigos, para que ele mostrasse poderio para as nações, quando ele conquistava um reino, ele sempre fazia uma imagem, sempre colocava um monumento. Então, por isso que Deus deu um sonho para ele de uma estátua, de poderes, de reinos, ok? Já para Daniel, Deus não mostra a estátua aqui, porque na cabeça da filosofia hebraica, reis e nações na cabeça deles são representadas por quê? Animais. Até hoje, por exemplo, os Estados Unidos, que animal é representado? Uma águia. O Brasil? Um papagaio, né? Um papagaio? Um papagaio. Enfim, tem vários... É arara, né? Arara? É uma ave, né? Tá, é uma ave. Ok. Muito bem. Então você perceba os paralelos aqui, tá? Agora nós vamos nos concentrar nesse último animal, que o Daniel capítulo 7, Deus vai ampliar isso. Por que você está falando isso, pastor? Porque se você não entender isso, você não vai entender Apocalipse capítulo 17. Então acorde aí, você que está dormindo, e vamos lá. Bom, Daniel estava olhando e nos 10 chifres, na cabeça do animal, aparece o seguinte: sobe de repente um chifre e derruba 3 chifres, caem. Dos 10, caem 3 e sobe 1. Só que esse chifre que sobe, ele é diferente dos outros. Ele tem o que, gente? Boca. Ele tem boca, ele fala, ele blasfema. Olha que interessante. Surgiu do 4º animal, esse chifre aqui, no meio, entre os 10 chifres, depois dos 10 chifres, depois que os 10 chifres estão grandes, depois ele aparece. É diferente dos outros, ele possui boca. O que mais que ele faz? Ele era maior do que os outros, abateu 3 reinos. Quando ele surge, cai 3 chifres, certo? Proferiu palavras contra o Altíssimo de Deus, magoou o Santo dos Altíssimos, mudou os tempos e a lei, e reinou por 3 tempos e meio. Então Daniel começa a observar aquele animal e de repente ele chama atenção esse chifre, e esse chifre é diferente, e ele fica, o que será isso daí? Nós sabemos que esse poder que se levanta no meio dos chifres é um poder religioso. Nós entendemos que esses 10 chifres são 10 reinos. E esse chifre, quando aparece no cenário, ele derruba 3 reinos que não concordavam com ele. Na história,
Isso é muito claro, né? O Império, Roma Imperial concede, dá poder à Roma Papal, né? O Império se une e ali então ela tem poder sobre todas as nações. Mas eu vou falar um pouquinho mais adiante. Continuando. Agora nós vamos ver essa mesma progressão em Apocalipse. Então vamos lá. No capítulo 12 nós temos o quê? Nós temos João olhando para o céu, vendo o quê? Uma mulher branca, né, vestida do sol, pisando aonde? Na lua. E ele vê também um dragão. Esse dragão é vermelho, grande, tem quantas cabeças? 7 cabeças. Quantos chifres? 10 chifres. E sobre as cabeças, que são 7, tinha o quê? 7 coroas, diademas. Estão comigo aqui, né? Esta mulher, nós entendemos que é o povo de Deus, o povo santo, em que a sua base, né, a lua sendo o reflexo do sol, é nada mais do que as escrituras sagradas que refletem o caráter de Deus, assim como a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Muito bem. O dragão nós entendemos que é a figura de Satanás perseguindo o povo de Deus através da história. O capítulo 12 vai mostrar um grande conflito que começou com a queda de Satanás no céu, a perseguição contra o povo judeu, a perseguição contra o Messias, mas o Messias é levado ao céu, e depois Satanás é derrotado e vem para a terra, e ele agora persegue o povo remanescente. Ok? Isso é o capítulo 12. Muito bem, vamos progredir. No capítulo 13, agora João vai ver 2 bestas, 2 animais, tá bom? O primeiro animal que ele vê é esse animal aqui, ó. Esse animal tem 7 cabeças, tem 10 chifres, mas as coroas não estão sobre as cabeças, estão sobre os chifres. Tá vendo a diferença? No dragão, as 7 cabeças possuem o quê? Coroas. Agora essa besta, ela tem também 7 cabeças, tem 10 chifres, mas as coroas estão sobre aonde? Os chifres. O que é isso, pastor? Então vamos lá. Nós adventistas entendemos o seguinte, que essas cabeças que estão nesses animais representam líderes, reis que dominaram a história do mundo perseguindo o povo de Deus. São 7. Vamos lá. O primeiro povo, rei, que perseguiu o povo de Deus foi quem? Egito. Certo? Faraó, quem é o Senhor para que eu deixe Israel? Depois o segundo povo, o segundo reinado, rei que levantou contra o povo de Deus e perseguiu e fez o povo de Deus cativo, foi a Assíria. Anota aí. Depois os assírios perderam para a grande Babilônia. Babilônia, por sua vez, perde então a batalha para quem? Os medos e os persas. Os medos e os persas então perdem a guerra para os gregos, né? Alexandre o Grande. Depois, Alexandre o Grande perde a batalha para quem? Roma Imperial. E agora, a 7ª cabeça, ela é a união de Roma Imperial com o papado, com a igreja. E aí, então, se forma a 7ª cabeça. Tá bom? A 7ª cabeça. No capítulo 13, você vai ver que a 7ª cabeça, ela foi golpeada de morte. Diz que ela foi golpeada de morte. Mas ela vai fazer o quê? Ela vai ressuscitar. Guardamos aí. Muito bem. Perceba que esse animal, essa besta que surge do mar aqui, ó, ela tem patas de urso, corpo de leopardo e cabeça de leão. Do que vocês lembram isso? Dos animais de Daniel capítulo 7. Tem as patas de urso, lembra do urso? Representado por quem? Medos e persas. O leopardo, representado na Grécia, também faz parte dessa besta. E a cabeça do leão de Babilônia. Perceba que esse animal é um aglomerado, é um ajuntamento de ideias. É realmente uma Babilônia, podemos dizer assim. Vocês estão entendendo? É um sincretismo de tudo aquilo que é contra Deus. Esta besta aqui, João vê subindo do mar, é uma representação de tudo aquilo que é contra Deus. Tá certo? Muito bem. Nós entendemos então que as cabeças são 7 reis. No capítulo 12, você vai ver que o dragão tem 7 cabeças e as cabeças têm o quê? Coroa. Agora no capítulo 13, não são as cabeças que têm coroa, mas agora são o quê? Os chifres. O que nós entendemos por chifres, pastor? De acordo com Daniel 7:24 vai dizer que chifres representam o quê? Reis.
Agora as coroas que estavam nas cabeças e agora são transferidas para onde? Para esses 10 reis. O que nós conhecemos, que quando a Europa se desfaleceu, voltando, quando Roma desfacelou-se em 10 partes, foram em 10 partes, e cada parte foi considerada um reino, um rei. Entende? Por isso que os chifres recebem a coroa. Estão entendendo aí? Muito bem. Então nós estamos vendo aqui no capítulo 13, esta besta que sobe do mar. E essa besta faz muitas coisas. A gente vai ver agora depois o que ela faz. Mas no mesmo capítulo nós encontramos uma outra besta. João vê agora surgindo da terra uma besta que parece cordeiro, mas fala como o quê? Como um dragão. Parece uma coisa boa, mas na verdade é uma coisa ruim. E ela tem então 2 chifres, 2 poderes, como nós traduzimos assim. Nós acreditamos que essa besta que sobe da terra é um poder político, que é um poder que vai sustentar este poder religioso aqui. Nós cremos que esta besta que sobe da terra, indiscutivelmente, é os Estados Unidos da América. Um país que diz que parece um cordeiro, mas na verdade fala como um dragão. Vocês podem ver o que eles têm mandado e desmandado no mundo. Né? Quando eles invadiram o Iraque, a ONU falou assim, não invadam. Mas eles não queriam nem saber. Falam em liberdade, mas são os primeiros a restringir, a censurar certas coisas, ok? Nós cremos que esse país que surgiu do protestantismo, que abrigou a igreja, lembra que quando a igreja no capítulo 12 foge para o deserto, esse lugar inabitável que estava surgindo, que abrigou os protestantes e tornou-se a primeira potência mundial protestante, essa mesma terra, essa mesma nação que abrigou os protestantes, agora ela vai se tornar, além de um cordeiro agora, um dragão perseguidor, ok? Esse poder político dará força para esse poder religioso que traz consigo todas as ideias contrárias do povo de Deus. Agora vamos ver o paralelo daquele chifre pequeno com esta besta aqui, lá de Daniel. Observem só. Lá em Daniel 7, você vai encontrar ações do chifre pequeno e Apocalipse 13, o que essa besta que sai do mar, o que ela faz. Diz assim, o chifre fala palavras de arrogância, a besta, ela profere grandes palavras, grandes coisas. O chifre blasfema contra Deus, a besta blasfêmia contra Deus. O chifre reina durante 1260 anos, a besta reina durante 1260 anos. Guerreia contra os santos, né? A besta também vai guerrear contra os santos. O chifre vence os santos, a besta também vence os santos. Então perceba, tanto chifre pequeno que Daniel está vendo, e depois João vai ver uma besta que sobe o mar, são símbolos diferentes, porém eles estão falando do quê? Da mesma coisa. Assim como o chifre pequeno que surgiu e fez grandes, perseguiu o povo de Deus, blasfemou, se colocou no lugar de Deus, né? Esta besta aqui faz a mesma coisa, tá? É o mesmo poder religioso que nós chamamos de papado, ok? Tá claro isso aí? Tudo bem. Vamos avançar agora, vamos lá. Então, eu já disse aqui, Roma papal é a besta que sobe do mar e da terra os Estados Unidos. Muito bem. No capítulo 14, é o final da história. No capítulo 12, Satanás está lutando, perseguindo a igreja, depois perseguindo o Messias, depois persegue a igreja remanescente. Mas ele não consegue destruir a igreja. Ele levanta então 2 poderes perseguidor. Um poder político e um poder religioso que ele manipula há séculos. Ele une os 2 poderes para perseguir o povo de Deus. E ele mata os santos, e ele faz decreto de morte. No capítulo 14, agora mostra um povo, mesmo sendo perseguido, proclamando verdades contra essa besta. E no finalzinho do capítulo 14, a destruição da besta e a vitória dos eleitos de Deus. Agora nós vamos para o capítulo 17 para ampliar tudo que eu falei para vocês. Vamos lá então? Vamos ver agora a ampliação do capítulo 17. Que negócio é esse? O que são esses símbolos aí? Vamos lá. Capítulo 12 nós vimos então uma mulher.
A mulher, ela está vestida do sol, porém ela foge, como eu já disse, para onde? Para um deserto. E lá então o deserto a protege. Quando João tem a visão do capítulo 17, ele é transportado até onde? Um deserto. Tá? Está aí no capítulo 17. Ele foi transportado no espírito e estava num deserto. E lá ele viu o quê? A mulher de branco? Não, ele vê uma meretriz, a mãe de todas as meretrizes, Babilônia. Vamos ver os contrastes. A mulher tem uma coroa de vitória. Babilônia não tem uma coroa de vitória. Babilônia é cheia de luxúria, está cheio de adornos, de enfeites, tentando por si só ser linda, maravilhosa. Já a mulher tem a coroa de vitória e é Deus que torna ela linda. A sua base, a mulher é a lua, que nós entendemos que é a palavra de Deus, a lei de Deus, que reflete o caráter de Deus. A mulher, a prostituta, qual é a base dela? Uma besta, que reflete o caráter de quem? De Satanás. O que mais? A sua cor, branco e vermelho, né? Símbolo do pecado, da pureza. Simplicidade, já a mulher já é uma luxúria, como eu falei. E interessante que a mulher, ela tem algo diferente também. Ela tem um cálice e está cheio de abominação. E também sangue de quem? Dos santos de Deus. Ok? O interessante é que quando João é transportado em espírito, ele olha e se admira. Vamos ver isso? Apocalipse capítulo 17, vamos ver o verso 7. 17, verso 7 diz assim: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças, os 10 chifres que leva a mulher. Perceba que esta besta agora, ela tem o quê? 7 cabeças, 10 chifres, mas não tem o quê? As coroas, não tem mais coroa. Por quê, pastor? Vou te explicar. Aguenta aí. Então tá. Nós entendemos, deixa eu passar aqui para adiantar. Nós entendemos que esta mulher, essa meretriz, que pegou aquilo que era santo, puro, transformou em abominação, mentira. Nós acreditamos que essa mulher representa quem? O poder papal. Roma papal, isso. Nós acreditamos que essa mulher, ela se prostituiu com os reis da terra. Vocês que conhecem a história, vocês podem ver que quando a igreja fez alianças com os reis, ela de alguma forma deixou de seguir certas verdades, ela absorveu mentiras e ela se tornou então uma grande prostituta. E ela tem um cálice que ela dava de beber aos reis da terra e embriagava a todos eles com suas mentiras. E agora, que mentiras são essas? Que mentiras o papado romano tem espalhado por todo mundo e convencido a todos, deixando todos de uma forma presos na ilusão? Ela prega que existe um intercessor humano que ele pode perdoar pecados, isso não é bíblico. Ela prega que existe um lugar de purificação depois da morte e que os santos que morreram podem interceder pelos homens vivos. Ela prega de que pelas obras que nós fazemos, nós podemos ser salvos. Ela prega que a alma, ela não é mortal, mas ela é imortal. E que nós podemos, de alguma forma, orar pelos mortos. E fala também que nós podemos ter imagens como lembranças, né? E também orar por essas imagens. Então você percebe que essas mentiras que essa Babilônia, essa mulher, essa meretriz tem levado, tem convencido muitas pessoas. E eu vou colocar outras coisas nesse vinho aí, nessa taça. Eu posso incluir aqui um materialismo. Você pode ver que é uma igreja, é um poder religioso extremamente rico. Uma luxúria tremenda. Materialismo, eu posso colocar também, olha só, não sei se vocês perceberam, mas a igreja está devagarzinho abraçando o que nós conhecemos aqui no Brasil por ideologia de gênero. O Francisco agora ele não está tão assim, não é como o Ratzinger, né? O Ratzinger, que antes dele, ele era uma pessoa mais severa, mais direta, e a igreja percebeu que estava perdendo muitos seguidores e colocou então um Papa Paz e Amor. E ele está fazendo muitas alianças, abraçando muitos círculos
que nós cristãos com certeza não abraçaríamos, ok? Muito bem, continuando. Esta mulher, esse poder perseguiu, está embriagada do sangue dos santos, né? Então vamos lá, nós vamos agora, depois de ter entendido que esta mulher, perceba, no capítulo 13, a besta é quem? A mulher, Roma. Agora no capítulo 17, não é mais a besta, mas a mulher que representa quem? Roma. Vou repetir. Vamos lá. No capítulo 7 de Daniel, quem é o poder romano? O chifre pequeno. Ok? No capítulo 13, quem é o poder romano? A besta que sobe do mar. No capítulo 17, quem é o poder romano? A mulher sentada onde? Na besta. Tá. Agora vamos entender quem é a mulher. Quem é a besta. Acompanhe comigo. Verso 8. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Muito bem. No tempo de João, essa besta, ela não era, não é, e ela apareceria e caminharia então para a destruição. Esse não era e não é como se fosse uma paródia de quem Deus é. Você vai encontrar em Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 6, que diz que o nosso Deus é aquele que era, que é e que há de vir. Certo? O Todo-Poderoso. Esse poder, de alguma forma, tenta imitar a divindade. Vocês vão entender por quê. Muito bem, continuando. Verso 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são o que, gente? 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 o quê? Reis. Confirmando aquilo que eu estava falando. Então a besta, vamos lá, a besta, ela tem então 7 cabeças. As 7 cabeças são o quê? 7 reis. Muito bem. Continuando. 10. Dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Que negócio é esse? Então eu vou pedir ajuda para 7 cabeças. Por favor, Neto, Bibi, vem cá, Roberto, me ajuda aqui, Roberto, os homens, Rony, me ajuda aqui, o Eduardo, o Edilson, vem cá. Já temos quanto? 6, falta mais uma cabeça. Cadê o Felipe? Vem cá, Felipe, vem você. Aqui, fica em fila indiana assim, um do ladinho do outro, tipo Miss Universo aqui, vai aqui. Tá. O Felipe fica na pontinha, tá? Quantos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, você na ponta e o Edilson do lado. Aqui, ó, fica aqui, Felipe. Ok. O anjo está falando assim para João. Ô, João, é o seguinte, ó, essas 7 cabeças, 5 caíram. 1, 2, 3, 4, 5. Vai um pouquinho para lá. Essas 5 caíram, João. Um existe e a outra vai surgir, mas por pouco tempo e caminha para a destruição. Ok? O que será isso? Lembra que eu falei que as 7 cabeças são o quê? Que a Bíblia diz? 7 reis. Então vamos lá. Esses 5 reis que caíram, quem são? No tempo de João, quando olhamos para o passado, antes de João, o primeiro rei que caiu foi o Egito, a Síria, Babilônia, os Medos e os Persas, a Grécia, e agora no tempo dele, um existe. Qual é o império? Romano. Só que ele fala assim, e um vai surgir, por pouco tempo, mas ele também vai caminhar para a destruição. Quem é a 7ª cabeça que ia surgir do tempo de João? O poder romano papal. Estão entendendo? E aí falando, pastor, mas ia durar pouco tempo. Com certeza, 1260 anos é pouco tempo comparado a toda a história do reino. Ok? Entenderam? Então, a 7ª cabeça que ia surgir é Roma papal.
Só que na história do capítulo 13, a cabeça, a sétima cabeça recebe o quê? Uma o quê? Uma ferida de morte, tá? Quando foi que o último reino aqui recebeu essa ferida de morte? 1798, tá? Só que a cura, segundo a Bíblia, diz que essa cura seria, a ferida seria curada. Quando começou a cura dessa ferida? 1929, quando no Tratado de Latrão, Mussolini devolve parte do império, parte do poder para a igreja. E agora, desde 1929, a ferida está sendo curada. Ok? Então, fica isso na cabeça. Estamos no capítulo 13, mas eu estou agora lembrando 13 para analisar o 17. Muito obrigado aos cabeças aí. Valeu. O cachê depois vocês pegam com o Sérgio lá. Entenderam então? Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, ó. Olhando a imagem, você vai ver uma mulher é uma entidade. A mulher é uma entidade. Que entidade é? O poder romano papal, certo? A besta é um aglomerado, não é um ser só. Isso que você tem que entender. Porque ali existem 7 cabeças, 10 chifres e a besta. Vocês vão perceber isso. Quer ver? Então vamos lá. O 10 nós já entendemos. Está falando que esse sétimo que surgiria é romano papal. 11. E a besta, perceba, ó, e a besta que era e não é, também é ele. O oitavo o quê? O oitavo rei. E procede do 7 e caminha para a destruição. Então vamos lá. Nós tínhamos aí 7 cabeças, certo? São 7 reis. Agora ele está dizendo que levantaria uma 8ª cabeça, um 8º rei, certo? Estão entendendo? E esse 8º rei é quem? É a besta. Tem 7 cabeças. Estão grudadas aonde? Na besta. Estão entendendo? O 8º rei, ele procede da besta, porque ele é a besta. Está vendo a entidade? Então nós temos aqui, ó, a besta, as cabeças e o que? Os chifres. Estão vendo entidades separadas? Então vocês vão perceber que são separadas. O anjo está explicando as cabeças, agora vai explicar as bestas e os chifres. São 3 entidades em uma só, que carregam a mulher. Tá bom? Continuando. 12. Os 10 chifres que viste são o quê? 10 reis, os quais ainda não receberam um reino, mas receberão autoridade como reis, com a quem? A besta. Tá vendo? Entidades separadas. Durante quanto tempo? 1 hora. Bom, gente, esse 1 hora é enigmático. Não temos uma resposta assim diz o Senhor. Calculando em tempos proféticos, dá mais ou menos 15 dias. Então quer dizer que esta união de poderes, essa união de poderes, a besta, o chifre e a mulher, que vão se unir, vai ter um momento ápice de um período de grande força, de paz, de união, de prosperidade. E a Bíblia diz, em tempo profético, que é durante 1 hora. Tá certo? Muito bem. Não sei se vocês entenderam. Cada cabeça era um rei que governou todo o planeta. O 8º rei, que é a besta, também vai fazer o quê? Ter poder sobre todo o reino. E é ele que vai dar autoridade para quem? Para a mulher. Vamos lá, vamos devagarzinho. Verso 13. Vamos falar dos 10 chifres aí. Então, esses 10 chifres, gente, vão se unir com a besta e com a mulher. Quem são esses 10 chifres aqui? Muito bem. Lembra, gente, vamos voltar. O dragão tinha 7 cabeças e sobre as cabeças tinha o quê? Coroas. Só que agora as cabeças perdem o poderio e entra então em cena os 10 chifres que recebem as coroas. Agora no capítulo 17, essa besta também tem 7 cabeças, tem os 10 chifres, mas não tem o quê? Coroas. Porque nós estamos agora vivendo num momento político, não monárquico. Estão entendendo? Não existe mais coroas.
Entende? Então essa última besta que surge é um poder político. Esses 10 chifres que vão dar sustentação para essa besta ter autoridade, para que ela então dê autoridade para a mulher, que sustente, que carregue ela, são poderes políticos, ok? Então vamos lá, verso 13. Tem estes um só pensamento, oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. O verso 16 agora, caminha para o fim, é o fechamento. Agora vai dizer o que vai acontecer. Os 10 chifres que vistes e a besta, está vendo que são 2 entidades? Esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Para quem leu o Grande Conflito, vai entender isso. Nesse auge dessa união do poder político, do poder religioso, vai chegar um momento que eles vão estar achando que está tudo certo, tudo beleza. Nesse momento é produzido decretos, são decretos que aqueles que não seguem esse poder não vão poder comprar, vender. E aqueles que seguem essa união de poderes, a Bíblia diz que receberá então a marca do quê? Da besta. Esses poderão comprar, vender. Mas aqueles que forem contra esse poder, terão seus direitos cassados. Não poderão comprar, não poderão vender. Só que acontece o seguinte, no auge desse momento, lá no céu, Jesus termina a intercessão. A porta da graça se fecha. Jesus se levanta do santuário e diz, está consumado. Aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é injusto, continue na injustiça. Chega. Nesse momento, então, começa a cair as pragas. Pessoas são mortas. Pessoas entram em pânicos. Agora os reis da terra e a besta vão procurar a solução. E onde eles vão procurar a solução? Na mulher, que é o poder religioso. O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? E o poder religioso não poderá dar resposta. Assim como na estátua que nós estudamos aqui, no capítulo 2 de Daniel, os feiticeiros, os magos não conseguiram resolver um problema. Eles não vão resolver esse problema. E agora os reis da terra e a besta se enfurecem, se enfureceram. Ellen White diz que nesse momento, líderes religiosos serão mortos pelos seus membros, seus seguidores. Pessoas que muitos anos estavam ali sendo enganadas, agora em desespero vão atrás de justiça própria. E é por isso que a Bíblia diz que eles vão destruir a mulher. Agora olha que interessante o verso 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Perceba que a besta e os deuses da terra vão destruir a mulher. E alguns podem dizer o seguinte, não pastor, a besta não pode ser um poder político. Ele é Satanás, eu já vi essa interpretação. Mas Satanás não vai destruir ninguém. Quem destrói a mulher são os reis da terra. Satanás não destrói, Satanás será destruído. Essa é a segunda interpretação que eu ia dizer para vocês. Eu creio que esta besta, que a mulher está sentada, recebendo sustentação, que é o 8º rei, que vai ter poder sobre todo mundo, sabe quem é? Os Estados Unidos da América. Assim como no capítulo 13, havia um poder de 2 chifres que dava sustentação para o poder romano, no capítulo 17 isso é ampliado. Agora fala mais sobre as uniões ali. Então a besta que está carregando a mulher é os Estados Unidos da América. No verso 18 termina, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Olha só, existe um poder que está invadindo todas as casas. Existe um poder que está de alguma forma trazendo, educando nossos filhos, nos educando a servir essa mãe.
Existe uma mãe que está adotando o mundo e nós não estamos percebendo, estamos de alguma forma indo junto com a maré para dentro desta onda. Esta mãe que está adotando todos está ensinando coisas assim erradas, né? Nós vemos um mundo hoje materialista, um mundo espiritista. Nós estamos vivendo num momento em que tudo é feitiçaria, tudo em volta de poder, magia, imortalidade. Perceba que esta mãe, ela vai adotar muitas pessoas, enganará reis poderosos, nações inteiras. E talvez você pense assim, não pastor, eu estou vendo aqui, eu já sei de tudo isso aí, com certeza eu não vou cair nessa cilada. A Bíblia diz que até os eleitos serão enganados, possíveis serão enganados, porque haverá momentos que você vai ter que decidir, e aquilo vai parecer uma decisão tão boba, né? Como assim? Eu preciso trabalhar, eu preciso viver dessa maneira. O mundo está vivendo assim, porque eu não posso, porque eu tenho que ser estranho, porque eu tenho que viver diferente, me vestir diferente, porque eu tenho que falar diferente. O mundo está assim, meus amigos estão curtindo assim, a moda é essa, o jeito é esse, o que estão assistindo é isso, o que estão comendo é isso, o que estão fazendo é isso, o que estão praticando é isso. Porque eu não posso ser igual? Porque eu tenho que ser diferente e estranho? Eu vou dizer algo para você. Eu prefiro ser estranho aqui na terra e ser reconhecido no céu. É melhor ser estranho aqui e Jesus te reconhecer na eternidade. Esta grande mãe, que é a mãe das meretrizes, e quem são as filhas da mãe? São todos aqueles grupos religiosos que dizem que não estão junto com a mãe, mas aderem à educação da mãe, estão adorando o dia que a mãe estabeleceu, estão junto com os costumes. Hoje não existe diferença entre o pentecostalismo e a igreja carismática, o movimento carismático dentro da igreja. Hoje é uma união de ideias e pensamentos. O importante é o amor, que todos se unam num só propósito. E a Bíblia diz bem claro que esse não é o nosso foco. Agora, o ponto central é que enquanto estiver acontecendo tudo isso, assim como diz no capítulo 14, um povo se levantará, um povo diferente, um povo com todo o poder de Deus, proclamando 3 grandes verdades. A primeira verdade: temer a Deus e dar glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Não há um povo nessa terra que está falando sobre juízo. E nós que fomos levantados para falar sobre juízo, temos que falar sobre juízo. Temos que falar para o mundo que eles vão prestar conta com Deus. E a hora do juízo já chegou. A segunda mensagem diz que caiu Babilônia. Caiu essa mentira. Isso é tudo uma farsa. Eu e você que fomos chamados para dar essa mensagem, temos que viver a verdade para mostrar as mentiras do mundo. A terceira mensagem que eu e você devemos proclamar é que devemos adorar a Deus, mesmo que isso custe a nossa vida. Porque aquele que adorar a besta e receber a sua imagem, sofrerá a cólera da ira de Deus. Pergunto, nós somos filhos de Deus ou filhos da mãe? Assim como em Babilônia, só teve uma pessoa para revelar o que estava acontecendo, quando Belsazar estava dando aquela grande festa. Quando ele pega uma taça, que é um utensílio sagrado de Deus, que foi roubado por seu pai, e ele coloca então vinho e dá para suas prostitutas e todo o povo. Nesse momento Deus se levanta e começa a escrever, uma mão escreve na parede. Ninguém consegue traduzir, mas apenas um homem. A mãe de Belsazar fala assim: Belsazar, tem um homem, um único homem, e ele já revelou sonhos para seu pai. Seu nome é Daniel, está lá, escondidinho, quietinho, chame ele. Daniel chega e olha para a parede e já entende. Chegou o grande momento, as profecias de Jeremias estão para se cumprir. Babilônia ia cair e o povo ia ser libertado. Daniel está tão feliz por ler: pesado fosse na balança e entregue o teu reino para os medos e persas. Acabou, rei. Está se cumprindo a promessa do meu Deus, Babilônia vai cair. Daniel é um tipo, é um protótipo de mim e de você. Nós somos esse Daniel que vai proclamar as mensagens, a verdade. Somos o único povo que tem uma verdade completa para anunciar para o povo lá fora.
Somos os únicos que foram levantados para falar sobre o juízo investigativo, sobre a intercessão de Jesus no santuário. Somos um povo que foi dado para nós o privilégio de nos alimentar corretamente. Mas estamos dormindo, sendo adotados pela mãe. Igreja, Apocalipse 18 diz assim, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Talvez você saia aqui com uma imagem feia do poder romano, da igreja romana, mas eu quero dizer que muitos sinceros estão lá, serão salvos, porque essa mesma mensagem continua no verso 4: sai dela, povo meu, para que não seja, que receba os flagelos. Muitos sinceros sairão de lá para se juntar às nossas fileiras. E nós que estamos aqui, infelizmente, muitos sairão daqui para seguir a mãe. 2 textos de Ellen White que mexem comigo. É com intenso anseio que aguardo o tempo em que os acontecimentos do dia do Pentecostes se repitam com maior poder do que naquela ocasião. João diz: vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então, como no Pentecostes, cada pessoa ouvirá a verdade, se lhe é proferida em sua própria língua. Olha só que grande movimento. Servos de Deus com o rosto iluminado e resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais, maravilhas seguirão aos crentes. Esse momento está chegando. A igreja precisa acordar. Estamos vivendo os últimos dias. Existe um poder se levantando, adotando os nossos filhos, adotando a nossa família. Precisamos dar o sonido certo na trombeta. Igreja, acorda. Precisamos desmascarar a Babilônia. E Deus vai precisar de mim e de você, da nossa fidelidade. Lembre-se, é preferível ser estranho nessa terra, mas ser reconhecido por Jesus. Ao sair desta casa, amanhã você com certeza vai ligar para a mãe, abraçar a mãe, falar com a mãe. E parabéns a todas as mães. Eu estou vivendo um momento como esse, né? Só não tenho leite para dar, mas estou vivendo um momento como esse. É muito gostoso. É muito prazeroso, né? Essa noite a Emanuela não quis dormir. E a mamãe, coitada, estava com sono. E eu então peguei ela e a Poli dormiu gostoso. E eu parecia uma alma penada pela casa. Depois de 3 horas ela conseguiu dormir. Então eu estava até com o olho ardendo de sono. Mas é prazeroso. Deus, quando olha para nós, Ele faz o impossível, né? Para tentar de alguma forma nos tirar desse mundo, nos tirar das garras dessa mãe falsa. Assim como você tem cuidado com seu filho, protege, Deus também tem com os seus. E Ele não quer perder nenhum de vocês, eu tenho certeza. Então, parabéns, mães. Parabéns pelo seu dia, mas também lembre-se, ainda que uma mãe viesse esquecer do seu filho, Deus fala: eu não esquecerei de ti. Quantos querem continuar na guarda do nosso Deus, na nossa grande mãe verdadeira? Amém. Então vivam assim. Não sejam adotados para esse mundo, para essa Babilônia que está se revelando cada dia mais. Precisamos nos levantar. Deus abençoe vocês.